Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma make de ano novo, porque a gente mal piscou e o final do ano já chegou. Com ele também veio Black Friday, várias promoções, então eu aproveitei uma promoção relâmpago aí de produtos Prada. Vou resenhar aqui pra vocês. Usei esses produtos pra fazer esse look, mas também usei produtos Yves Saint Laurent, que já são conhecidos aqui do canal, então é um look feito com Prada e Yves Saint Laurent. Então, se você está buscando uma inspiração belíssima para o ano novo e resenha de produtos Prada e Yves Saint Laurent, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Já estou com as sobrancelhas prontas. Para isso, comecei usando o lápis de sobrancelhas da Yves Saint Laurent, que quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu não sou muito fã. Não gostei do acabamento, então acabei finalizando as sobrancelhas com o lápis da Shiseido. Tem resenha de ambos os produtos aqui no canal, então quando acabar esse vídeo aqui, corre lá para checar. E vou abrir aqui com vocês a base da Prada. Olha só, essa daqui é a embalagem dela, tá? Uma caixa assim, bem rígida, bem luxuosa. Estou abrindo com vocês, tá, gente? Eu não abri ainda. Eu acabei de receber esses produtos, na verdade. Falei, já vou gravar ligeirinho ali pro pessoal. A embalagem dela bem luxuosa. Olha que coisa mais linda isso aqui. Tampa prateada, né? Com esse detalhe em dourado. Essa parte aqui é de plástico, tá? E eu tinha visto resenha dela de que ela é refilável. Deixa eu descobrir aqui como que funciona. Ah, tá. Bom, então tirando a tampa aqui, é possível tirar a parte do pump. Então, essa aqui é a embalagem principal, né? E o refil é de vidro, tá? A minha cor é a LN5. Vamos torcer para ser a cor certa, né? Muito, muito linda essa embalagem. Adorei. Sempre agitar, né? Antes de aplicar. Vou colocar um pump inteiro aqui na minha paleta, tá? Acho que foi pouco, mais um. Agora sim foi um pump de verdade. Nossa, ela é bem fina. Olha só a textura e a cor. Bem fluida, né? Finíssima. Vamos já aplicá-la no rosto. Me parece que a cobertura dela é mais leve. A cor é exatamente a cor da minha pele. Nossa, que maravilha. Espalha super bem. Bem fluida, bem fininha. Ó, diferença do lado com a base e sem a base. Apesar de ser uma cobertura, eu diria que leve a média, ela tem um acabamento muito bonito, olha isso. Vou aplicar do outro lado e aí eu vou decidir se eu vou tentar construir camadas com ela ou não. Eu comecei aplicando desse lado, aproveitando o pump que eu tinha deixado na minha paletinha para aplicar nesse, tá? Então, eu não usei todo o pump desse lado e usei um pouquinho, então, do que sobrou aqui. Agora, eu vou aplicar mais meio pump aqui na minha paletinha, porque acabou meio pump para terminar o lado direito. Então tá lá, gente, base aplicada dos dois lados. E assim, como ela é muito, muito fina, a impressão que dá é que ela não vai ter uma cobertura muito alta, assim, logo que a gente começa a aplicar. Mas depois que ela seca, olha como ela cobriu de uma forma perfeita, deixou o meu rosto absolutamente uniforme.
não vai precisar de segunda camada e eu diria que, na verdade, ela tem uma cobertura, pelo menos pro meu gosto, isso aqui é uma cobertura de média a alta, tá? Não é cobertura leve, não. A textura dela é muito, muito incrível. Parece que eu não tô usando nada no rosto. Tô muito impressionada com o desempenho dessa base. Eu não sabia que era tão bom assim. Eu tô usando a LN5, que é absolutamente perfeita pro meu tom e subtom de pele, tá? Light N, então é subtom neutro e tom light, que no caso é claro, né? E número 5. Num primeiro momento, assim, a minha primeira impressão é que essa base está entre as minhas preferidas, com certeza. Eu diria que ali um top 3, inclusive. Mas a gente tem que testar mais vezes e ver se de fato... Olha, o acabamento dela é um acabamento semi-mate, ou seja, preserva a luminosidade, deixa bem natural, que é do jeito que eu gosto. Eu tô muito impressionada, gente. Uma outra base também que tem essa coisa de ser bem fina na hora que aplica e parece que não vai dar cobertura e no final das contas dá muita cobertura, é a da Estée Lauder. Eu ainda vou fazer resenha pra vocês de produtos Estée Lauder, porque é na mesma pegada. E aí, às vezes, você acha que não vai dar cobertura e tenta construir e acaba que não fica tão bom, porque fica meio grosseiro. Essa daqui, eu não sei se eu tentasse construir, ficaria grosseira. A da Estée Lauder tem esse problema. Mas o fato é que não precisa. Uma camada dela, uma camada fina, e deu essa cobertura perfeita. Tô apaixonada. Gente, também estou vendo aqui agora que ela tem propriedades de skincare, tá? Então, ela contém niacinamida, vitamina E, extrato de lactobacillus, não sei como que seria isso, mas aqui diz que ajuda a melhorar o tom, a luminosidade, a textura e a hidratação da pele com o uso contínuo. Perfeito. E agora vamos para os olhos. Ai, eu tô tão empolgada para abrir essa paleta. Olha só, essa aqui é a embalagem da paletinha. Vamos abri-la. Deixa eu pegar aqui uma. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. É muito luxuoso isso, gente. Olha isso. Olha só a embalagem dela. Prata com detalhes em dourado também, tá? Essa aqui é a parte de trás. E vamos abrir. Ai, como é que abre isso? Ai, foi. E essa aqui é a gama de cores que eu escolhi. Olha que diferente, né? Vem com pincelzinho e esponjinha. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Vamos lá. Tô tão feliz. Bom, fazer um swatch primeiro dessa cor mais escura aqui, que é uma cor mate, né? Esse formato dessa primeira cor é um pouco mais difícil de pegar, porque ele é um retângulo bem estreito, tá? É um tom mais escuro, assim, que puxa pra uma cor meio uva, né? Lindíssimo. Temos esse tom intermediário. O sensorial delas é bem macio. Nossa, que cor linda! Agora eu vou pra esse tom mais vibrante, né? Mais colorido. Meio que um laranja, assim, né? E vamos para a última cor, que é a que eu estou mais curiosa, que é esse cintilante aqui, gente. Parece ser muito lindo e ideal aí para o ano novo. Olha como brilha. Um metálico perfeito. Olha isso. Perfeição define. Bom, vou começar com a cor mais escura no canto externo do olho, né? Vamos ver como é a pigmentação dessa belezinha. Não estou usando primer nos olhos, tá, gente? E olha essa pigmentação. E olha como esfuma super, super bem. Agora eu vou vir com essa cor intermediária aqui no côncavo.
primeira que eu usei era mate, né? Essa daqui é bem acetinada, é um cintilante acetinado. Muito lindo. Agora eu vou vir com essa metálica aqui em toda a pálpebra móvel. Aí essa cor que eu tô mais curiosa. Olha isso, gente. Se você tiver sem tempo aí e quiser fazer uma coisa assim, ó, em 5 minutos, passa uma sombra dessa e tá pronto, né? Que coisa perfeita! Olha esse brilho. Esses produtinhos aqui da Prada, gente, eu comprei numa promoção relâmpago que teve aqui na Dinamarca. Teve, acho que 1 ou 2 dias de promoção de produtos da Prada. E aí eu aproveitei, né? Porque é muito, muito raro. Agora, no canto interno, eu vou dar uma cor, uma alegrada, usando esse laranja, um laranja meio queimado. Tô sem meu pincelzinho pequenininho de aplicar no cantinho, ele tá sujo. Então, eu vou fazer com uma esponjinha, assim, tá? Um aplicador de esponjinha. Ai, que lindo! Super diferente, né? Para passarmos aí a virada com mais cor, mais brilho, mais alegria. Adoro. Com o pincel chanfrado, vou pegar a sombra mais escura aqui, esse tom mais uva, e vou trazer na linha inferior dos cílios. E vou vir com ela também na linha superior dos cílios, no canto externo, para dar mais volume ali, né, para os cílios. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô muito intrigada com essa sombra, porque quando esfuma, ela esfuma muito, muito fácil, né? Mas ao mesmo tempo, quando aplica ela assim de forma concentrada, ela também tem uma ótima pigmentação, ela fica com uma cor forte, intensa. Que fórmula, gente! Vou usar o lápis da Yves Saint Laurent numa cor mais uva também para fazer a linha d'água inferior e superior. Agora eu vou usar a Touche Éclat da Yves Saint Laurent, que é esse corretivo iluminador, para iluminar e dar acabamento no osso das sobrancelhas e nesse canto aqui, nesse osso do nariz. Lembrando que a Touche Éclat seca muito, muito rápido. Então, aplicou, já esfuma. Vou aplicar o lápis uva nesse cantinho interno aqui, ó, da linha d'água. Acho que tá faltando um acabamentozinho aqui. Agora sim. Decidi agora também pegar essa cor intermediária aqui para esfumar a linha inferior dos cílios. Eu vou aplicar ela por cima da sombra uva. De máscara de cílios eu vou usar a Lash Clash. Já falei dela algumas vezes aqui no canal, né, gente? É uma máscara excelente para dar volume. Ó, que fácil de trabalhar com ela. Diferença de um lado e do outro com apenas uma camada. É muito maravilhosa essa máscara, eu adoro ela, super recomendo. O único problema dela, gente, é essa escova muito grande, tá? Então, se não tomar cuidado, pode acontecer o que aconteceu comigo agora, que dá uma borrada ali, né? Mas não tem problema. Já vou limpar com um cotonetezinho ali onde borrou a máscara. Bem tranquilo.
De corretivo, vou aplicar o All Hours da Yves Saint Laurent. O meu é na cor número LN1 e esse corretivo é maravilhoso. Eu adquiri ele não faz tanto tempo assim. Fiz um vídeo aqui de primeiras impressões e só tenho a dizer a vocês que ele é muito, muito bom, gente. Não acumula em linhas, tem uma ótima cobertura e durabilidade. Então, só elogios para esse corretivo aqui, viu? Espalhar ele com esponjinha. A textura dele é bem fininha, que é a minha preferência. Ficar um pouquinho no cantinho, assim, né? Até pra dar um acabamento aqui na maquiagem. Gente, eu nem sei se eu mostrei o olho bem de pertinho pra vocês, né? Olha que coisa perfeita que ficou. Tô muito, muito fã dessa sombra que eu passei no centro. Acho que é uma das sombras mais bonitas que eu tenho. Estou impressionada com o quanto foi fácil trabalhar com essas sombras. Pisquei e o olho estava pronto. E é isso que a gente precisa em Ano Novo, né, gente? Ano Novo, todas essas datas comemorativas, assim, e festivas, Natal, Ano Novo, a gente precisa de maquiagem fácil, bonita e fácil. Porque a gente tem que se arrumar ali rapidinho pra ir curtir. De bronzer, eu vou usar o Hyper Hours da Yves Saint Laurent. O meu é a cor número 2. Diferente da make do Natal, eu não vou fazer contorno propriamente dito. Vou fazer o que eu sempre faço, que é usar o bronzer já como contorno e bronzer. 2 em 1. Eu acho que o bronzer, apesar de ser mais quente, ele já dá uma boa definição no rosto. Então, não sou muito de fazer contorno, não. Não que eu não goste, assim, acho que fica belíssimo, mas dá muito trabalho, né, gente? O negócio é praticidade. De blush e iluminador, eu vou usar a belíssima paleta da Yves Saint Laurent, a Golden Oasis, né? Já mostrei ela aqui no canal. Não custa mostrar novamente toda essa belezura, né, gente? Muito perfeita. E dessa vez eu vou usar... começar usando esse blush aqui, tá? Bem pigmentado. Belíssimo. Essa cor já tem uma certa luminosidade, né? Ela é meio perolada, assim, muito linda. De iluminador, eu vou usar esse mais champanhe aqui. Queremos uma pele bem iluminada, porque estamos falando de look de Ano Novo, né, gente? Tem que ter muito brilho. Quem concorda aí comigo? Olha lá, que brilho belíssimo, maravilhoso. Só vai dar eu e os fogos de artifício. Eu vou aplicar esse blush também na testa, porque eu gostei tanto dele que eu quero aplicar um pouco mais. De pó, eu vou usar o All Hours Hyper Blur da Yves Saint Laurent, um dos meus pós preferidos. Ele vem aqui, né, com a esponjinha, está um tanto quanto suja. Bom, vou pegar aqui a esponjinha, depositar no dorso da minha mão. Gente, esse pó tá saindo muito. Depositar aqui no dorso da minha mão, pegar com uma esponjinha pequena
E deixa eu ver se não tem nada nas minhas linhas. Ó, com a base da Prada e o corretivo da Yves Saint Laurent, eu não tenho absolutamente nada acumulado em linhas, tá? Eu acho que nem precisaria selar, viu? Que essa pele tá tão bonita, tá com um iluminado tão lindo. Mas vamos selar por via das dúvidas. Agora eu vou depositar aqui na tampa um pouco de pó. Olha só, tanto que saiu. Pegar com o pincel grandão, bem fofo assim. Tira o excesso e vamos aplicar no rosto todo. Make chegando ao fim, agora vamos ao batom. O batom eu vou usar um da Prada, tá? Essa daqui na versão Soft Matte. Eu já mostrei pra vocês um batom da Prada na versão Hyper Matte, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês e comparar os dois, né? Esse daqui é o Fuoco, na versão Hyper Matte. E a embalagem deles é diferente. A Soft Matte é toda prateada, enquanto que a Hyper Matte é prata com dourado. Eu não conheço ainda a textura do Soft Matte, vamos ver como é hoje. Essa é a cor que eu escolhi, achei maravilhosa, só que eu não sei como que pronuncia o nome dessa cor, gente. Se escreve pourpre. Vamos ver aqui no Google Translate como que pronuncia esse nome. Eu acho que é um nome francês. Pourpre. Então, como eu não sei pronunciar direito, eu vou deixar vocês com o Google Translate, tá ok? É um nome francês, significa roxo e se pronuncia dessa forma. Pourpre. Pourpre. Mas enfim, o nome, a referência vai estar tudo na tela, então sem problema. Vamos aplicá-lo? Antes de aplicar o batom, eu vou fazer um contorno, tá? Eu olhei aqui dos meus contornos, o que mais se aproxima dessa cor é esse daqui com Milano. Então, é esse mesmo que eu vou aplicar na cor número 07. E vamos ao batom. Gente, o batom é belíssimo, mas eu não gostei dele com esse olho, tá? Achei que não harmonizou, ficou muito colorido. Mas a textura dele soft matte é quase um acetinado, tá? Muito confortável. Acho que a classificação soft matte tá adequada, porque não chega a ser um acetinado, né? Então tá ali entre um matte e um acetinado. Muito confortável de usar, facinho de passar, cobertura construível. Aqui eu deixei ele um pouquinho mais forte, dá pra deixar um pouco mais translúcido. Cor, não tenho o que dizer, cor belíssima, né? Amei, mas não com esse olho. Então, eu vou tirar esse aqui e vou passar um da Yves Saint Laurent. Pera lá. Bom, vou contornar meus lábios dessa vez com um lápis labial da MAC, tá? Esse daqui é na cor Edge to Edge. E de batom vou usar um Love Shine da Yves Saint Laurent, que é esse daqui na cor número 202. Acho que vai ficar bem mais harmônico com o look de hoje. E como o Love Shine da Yves Saint Laurent não tem uma durabilidade muito boa nos meus lábios, eu vou vir com esse lápis da MAC e dar uma preenchida a mais aqui, tá? Não só fazer o contorno. Que essa é uma dica aí
para quando você quer fazer um batom durar mais nos lábios, né? O contorno labial pode ajudar nesse aspecto. Agora vamos ao Love Shine da Yves Saint Laurent. E tá lá, gente, look divino de ano novo, feito com Prada e Yves Saint Laurent. Vou mostrar de perto aqui o olho, né, pra vocês verem essa coisa maravilhosa. Fiquei muito apaixonada por essa composição de cores. Super recomendo todos os produtos que eu mostrei aqui da Prada, tá? A base é muito perfeita. Textura, acabamento, espalhabilidade, tudo. Muito, muito perfeita mesmo, gente. Olha só que coisa linda. A embalagem, refilável. O batom, cadê? O batom da Prada não deu certo com esse look, mas é uma cor divina, super confortável de usar, gostei muito. É um produto também que eu indico. Eu já tinha falado aqui pra vocês do acabamento Hyper Matte, né, que é maravilhoso. E o Soft Matte também gostei bastante. A qualidade dessas sombras é altíssima, muito fácil de trabalhar com elas. Em pouquíssimo tempo eu fiz esse look lindo. Uma composição de cores única, gostei muito, achei super criativo. E mais um produto, então, que eu recomendo. A embalagem, né, super luxuosa. Infelizmente, esse material fica marcado com as impressões digitais muito rápido, mas tirando isso, é muito, muito lindo, não tenho o que dizer. Os produtos da Yves Saint Laurent todos já estão resenhados aqui no canal, tá? E agora, gente, eu queria falar uma coisinha para vocês. Quando eu publicar esse vídeo, provavelmente eu estarei já no Brasil, porque eu estou indo aí nos próximos dias para o Brasil, vou passar o final de ano e ano novo com a minha família, estou muito feliz em razão disso. E eu queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, né, o que vocês indicam de maquiagem brasileira hoje em dia, porque eu confesso que eu estou meio por fora. Então, eu queria que vocês indicassem quais maquiagens brasileiras vocês entendem que vale a pena eu adquirir. Além disso, deixem aqui nos comentários também quais produtos brasileiros vocês querem ver resenhados aqui no canal, porque ano que vem eu vou trazer esse tipo de conteúdo também. No mais, quero dizer também que esse é o último vídeo do ano, né? Ano que vem tem muito mais. Eu tô muito feliz com o desempenho do canal. Tudo que eu tenho feito aqui é de forma 100% orgânica, né? Eu não impulsiono meus vídeos, eu realmente quero que ele atinja quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. Eu acho que hoje tem quase 300 inscritos em pouco mais de 3 meses de canal e isso pra mim é muito valioso, gente. Queria agradecer a interação de todas vocês até agora, tá? Agradecer de coração pelo carinho, pelo feedback que eu tenho recebido e queria desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que seja repleto de alegrias, realizações, muita paz e amor, saúde e prosperidade. Eu espero que vocês tenham gostado do look. Se vocês gostaram, escreva aqui para mim nos comentários, tá? E não esqueçam também de deixar as dicas de maquiagens brasileiras e quais resenhas de produtos brasileiros vocês querem ver aqui, tá bom? Muito obrigada de coração mais uma vez, um beijo e até o próximo vídeo.